Evangelho de Lucas, capítulo de número 1, a gente vai ler os versículos 24 e 25, que dizem assim: Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: Assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. Graças a Deus, você pode sentar. Queridos, nós temos aqui uma resposta de oração. O texto fala de um casal muito especial. A narrativa bíblica aponta para esse casal, o sacerdote Zacarias e a sua esposa Isabel, como 2 pessoas justas diante de Deus. Ocorre que Isabel era estéril. E nesse contexto aqui, nessa época aqui, a mulher cuja esterilidade fosse diagnosticada e comprovada, ela automaticamente caía numa espécie de desgraça pública. Por quê? Porque nesse contexto aqui, toda mulher que fosse estéril automaticamente estaria fora da possibilidade de vir a ser a mãe do Messias prometido. Mas Zacarias orava. Zacarias estava naqueles dias exercendo a sua função diante de Deus, ou seja, o sacerdócio. O costume sacerdotal da época o levou a entrar no santuário do Senhor para queimar incenso, conforme você pode identificar nos versículos de 8 a 10. Era um privilégio tão raro, meus irmãos, mas tão raro que ao sacerdote isso era permitido uma única vez na vida. Nesse dia, ali no santuário, Zacarias teve a melhor notícia da sua vida. O anjo Gabriel desce e diz a ele que ele seria pai, que ele e Isabel teriam um filho. Isso está no versículo 13. E vejam só vocês que fato curioso. Zacarias, um sacerdote, um homem temente a Deus, um homem justo diante de Deus, diante daquilo que tanto orava, diante daquilo que tanto pedia, duvidou, não creu. Então é bom a gente lembrar, antes de dar sequência na ministração, que tanto Zacarias quanto Isabel já eram avançados em dias, já eram velhos, e que por um método natural, eles jamais poderiam ter filhos. Mas Zacarias orava. Só que nesse momento, quando o anjo Gabriel desce e diz a ele que ele teria um filho, Zacarias permite que a incredulidade desça ao seu coração. E a Bíblia vai falar, e o texto vai narrar, que por conta da sua incredulidade, ele ficou mudo. Mas os versículos 24 e 25 que nós lemos aqui, falam de outra coisa. Falam da alegria, da felicidade, do júbilo de Isabel por saber que o Senhor havia lhe concedido tamanha graça de engravidar. E um impossível naquele momento passou a ser um tremendo milagre, não só na vida daquela mulher, daquele casal, mas de toda aquela geração. Então, nesta manhã, eu quero pedir permissão para vocês para compartilhar 4 lições importantes que esse texto vai nos ensinar. E eu tenho certeza plena, absoluta, convicta no meu coração, que assim como Deus falou fortemente comigo em questões pessoais da minha própria vida, em relação ao que Deus quer nos falar nessa manhã, eu tenho certeza, Deus vai mudar algo na sua história a partir disso que nós vamos ver hoje aqui. A primeira lição, meus irmãos, é que há uma relação entre oração e vida reta, justa diante de Deus. Deus responde às orações, sim ou não? Sim ou não? Deus responde às orações. Mas é mais fácil aquele que serve ao Senhor,
que se coloca diante de Deus com regularidade, que se esforça para viver uma vida justa diante de Deus, será atendido na sua petição, do que aquele que ignora a palavra de Deus, do que aquele que escolhe viver o seu caminho, à sua maneira, da sua vontade, ou ainda aquele que prefere fazer da palavra de Deus um ajuste segundo o seu entendimento e não segundo a revelação do Espírito Santo de Deus, o que além de ser pecado, é extremamente perigoso. Então, nós vemos esta relação também entre santidade e resposta de oração em toda a Bíblia. Aí, é muito fácil a gente parar nesse momento e pensar da seguinte maneira, que nós, antes então de reclamarmos o porquê de Deus não responder às nossas orações, é que nós façamos um diagnóstico e uma reflexão honesta e sincera diante de Deus e nos questionemos, como nós temos andado diante do Senhor? Como tem sido a nossa vida diante de Deus, para que a gente possa ter o direito, se é que temos, de ir diante dele e fazer aquilo que a pastora Ana leu em Hebreus, capítulo, era 7, né, pastor? 5, capítulo 5, mas no versículo 7 diz que Jesus clamava, orava, suplicava diante daquele que ele sabia que podia lhe atender. Então, o que nós temos feito em relação à nossa vida com Deus, que nos dê esse direito de ir diante deles e reclamar, Deus, me atende aqui, Senhor. Deus, me ajuda aqui, Senhor. Senhor, me fortalece aqui, meu Pai. Jesus disse em João 15:7, Sidney, se você permanecer em mim, ou se as minhas palavras permanecerem em vocês, então vocês podem pedir o que vocês quiserem, porque será feito. Eu acredito nisso, porque eu vivo isso na minha vida hoje. Mas levei muito tempo para descobrir a maravilha dessa verdade na minha vida. Porque se você lembrar daquilo que a pastora Ana também falou aqui, quando ela citou acerca de um casal que luta por questões de infidelidade e que agora querem se acertar com Deus e recomeçar esse caminho novamente com o Senhor, como é difícil esse processo. Eu já trilhei esse caminho, de estar na presença do Senhor e tropeçar feio. E meus irmãos, nós nunca estaremos preparados para pagar o preço que nos será exigido de sair do caminho do Senhor. Nós nunca estaremos preparados para pagar esse preço diante de Deus. E creia, a fatura chega. A segunda lição, mesmo que Deus responda às nossas orações, isso jamais significa que o mérito é meu e seu. Quando o anjo Gabriel aparece a Zacarias e diz que ele terá um filho, ele duvida. Então, percebam, meus irmãos, toda santidade e retidão, pastor Zé Carlos, existentes aqui nesse mundo, nunca serão absolutos. Toda perfeição aqui neste mundo nunca é absoluta. Até o pregador mais admirado falha. Até a pastora mais querida erra. Até o irmão mais cheio de unção peca. Logo, a resposta da nossa oração nada tem a ver com o esforço humano. Nada tem a ver com o nosso próprio mérito. Zacarias era um homem santo diante de Deus. Era um homem justo diante de Deus. Mas quando lhe foi exigida a fé, ele apresentou dúvidas. Quando lhe foi exigida a fé, ele veio com o seu balde de incredulidade. Quando lhe foi exigida a fé, ele duvidou daquilo que ele buscava no seu Senhor. E nós? Agimos diferente? O ponto aqui é que quando Deus responde às nossas orações, meus irmãos, é com base na graça e na misericórdia dele.
Nunca é no nosso esforço, nunca é naquilo ou por causa daquilo que nós fizemos. Por um lado, a Bíblia diz: anda nos caminhos do Senhor e Ele vai te abençoar. Por outro, é como se Ele dissesse: olha, ainda que você ande nos caminhos do Senhor, você nunca fará isso de maneira perfeita, porque tudo é por graça e misericórdia. Sim, nós precisamos viver uma vida justa, mas nós também precisamos ser humildes o suficiente para reconhecer que, mesmo ou por mais santos que sejamos, eu e você ainda somos pecadores. Lição número 3. E essa aqui falou muito comigo. Zacarias orou quase 40 anos. Nós oramos um dia, 2, uma semana, 15 dias, um mês e desistimos. Então, Deus nem sempre responde às nossas orações de imediato. Então, meu irmão, se você tem uma mulher briguenta, ore. Se você tem um marido truculento, ore. Se seus filhos estão desviados, são rebeldes, ore. Se você tem problema na sua empresa, ore. Se você está doente, ore. Por quê? Porque enquanto Deus não der um não bem sonoro a sua oração, ore. Ore. Ah, Babi, mas não é fácil ficar orando 5 anos, 10 anos. Então, eu vou te dar um testemunho. Eu orei durante mais de 20 anos para que uma resposta, única resposta de oração, se fizesse concretizada na minha casa. Durante mais de 20 anos, eu orei para que Deus convertesse alguém dentro da minha casa. E Deus usou aquela pessoa para me machucar, para me ferir, para me desafiar a buscar mais a Deus. E eu orava e jejuava e nada. E quanto mais eu orava, e quanto mais eu jejuava, e quanto mais eu buscava, mais luta se apresentava. Até que um dia eu disse assim para Deus: Deus, chega! Não oro mais. Agora é contigo. Eu não sou Deus. Se tu não faz, como é que eu vou fazer? Só que aí, para uma loura sanguínea, né, colérica, o Espírito Santo sempre tem um bom remédio. A nossa consciência ajustada com o Senhor sempre será uma ótima conselheira. Então eu deitava e o Espírito Santo vinha dizer: ô Loura, se tu não orar pelos da tua casa, quem vai orar? Se tu desistir, quem vai orar? Se tu não orar, como é que o milagre vai acontecer? Então eu retomava as minhas orações, eu clamava a Deus. E meus irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Deus responde às orações. Depois de 21 anos, minha mãe veio aqui. No primeiro culto entregou a sua vida ao Senhor. No segundo, acho que faltava alguma coisa, ela veio novamente. No terceiro, ela achou que faltava mais alguma coisa, entregou novamente. Mas no quarto culto que ela veio, eu estava ali naquele canto, filmando. E quando eu vi a minha mãe se levantar num apelo que a pastora Ana fez, o meu espírito se agigantou e o Senhor disse para mim: hoje eu estou convertendo a tua mãe. Meus irmãos, Deus me deu a alegria de ver a minha mãe ser transformada da água para o vinho por causa da palavra de Deus. Queridos, ore. Deus responde às orações. A quarta e a última lição é que Deus sempre responde às orações de uma maneira que nos surpreende. Nunca vai ser da maneira que a gente pensa. Nunca vai ser de uma maneira que a gente espera. Porque o negócio de Deus é deixar claro que milagre é milagre. O negócio de Deus é deixar evidente que milagre é milagre e não precisa do ajuste do homem.
da performance do homem, da estratégia do homem, da ajuda do homem, porque ele é Deus. O casal queria um filho, sim ou não? Deus deu a eles muito mais do que um filho. Deus deu o filho para Zacarias e Isabel. Aquele que seria o precursor de Jesus. E o cara não era fraco. Olha o que diz a palavra de Deus a partir do versículo 14. Não, vou ler a partir do 13. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, que darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do quê? Cheio do quê? Cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Deus diz para Zacarias que não daria apenas a ele um filho, mas o presentearia com um dos homens mais dignos que pisou a face da terra. O anjo usa aqui a profecia de Malaquias 4:5, que o Senhor haveria de mandar o profeta Elias no temível dia do Senhor. Veja bem, eu e você, não podemos limitar a resposta de Deus em relação às nossas orações. Nós não podemos limitar Deus em relação àquilo que temos buscado, orado, clamado, pedido a Ele, em relação às suas respostas para isso. O casal queria um filho. Era suficiente um filho. Mas Deus deu a eles um homem que marcou a sua geração, que marcou a sua época. A Bíblia fala que ele seria cheio do Espírito desde o ventre da sua mãe. Se você vai um pouco para frente, você vai ver o encontro de Isabel e Maria. E ali o texto vai dizer que quando João, no ventre da sua mãe, se encontra ali com Jesus no ventre de Isabel, ele se regozija, ele se rejubila. Por quê? Porque a promessa de Deus se cumpria. Porque a promessa de Deus se cumpre. Deus falou, Deus fez. Deus falou, Deus vai fazer. Deus fala, Deus cumpre, meus irmãos. Não pare de orar. O Senhor tem um milagre à sua espera. As suas orações estão sendo ouvidas. A minha pergunta é: você tem orado? Nessa manhã o Senhor nos convida para que nós possamos abrir o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento para receber o muito mais de Deus. Sabe por quê? Porque Ele é poderoso para fazer muito mais além do que aquilo que nós pensamos ou pedimos, segundo o seu poder que opera em nós. E você perdeu a oportunidade de dar glória a Deus. A verdade é que nós muitas vezes, talvez consciente ou inconscientemente, nós desprezamos a pessoa do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Às vezes nós nos prostramos diante dos problemas e nós nos esquecemos que nós possuímos o DNA do Espírito Santo de Deus. Nós fomos criados à sua imagem e semelhança. Logo, não posso ser diferente daquele que é meu Pai. E o silêncio reflete que nós verdadeiramente precisamos de alimento sólido.
Qual é o teu impossível hoje, meu irmão? O que tem feito você dobrar o seu joelho, se curvar diante de Deus? Que impossível é esse que diante dos olhos humanos, você mesmo diz, não vai dar. Já passou o tempo. A minha pastora vai entender o que eu vou falar agora. E é bem ruim você orar por algo que o Senhor te prometeu, conforme o que nós vemos aqui, mas você tem que ter paciência para esperar o tempo de Deus. A incredulidade vem, o medo veste uma saia longa, a dúvida, vez ou outra, tenta nos tirar daquilo ali e dizer, não, eu acho que eu me equivoquei, eu acho que eu entendi errado, eu acho que não era para mim. Mas, meus irmãos, eu quero dizer algo para você. Quando Deus lhe disser algo, fique com o que Deus disse. Ainda que você tenha que esperar 20 anos. Talvez você tenha ouvido a história da minha mãe, eu já estou finalizando a ministração. E você tenha dito assim, puxa vida, mais 21 anos orando por uma pessoa, né? Se converter não é brinquedo não, né? É uma geração, né? Meus irmãos, mas o prazer de ver a resposta de Deus sendo cumprida e executada vale e compensa toda a demora, toda a espera, toda a luta, toda a afronta. Eu estou usando esse exemplo para você ver o que provavelmente Isabel enfrentou naquela época. E ela lidava com algo muito mais crítico, porque a esterilidade naquela época era uma desgraça, meus irmãos. Então, há coisas na minha vida, há coisas na sua, com certeza, que você tem orado e buscado a Deus, e o tempo vai passando, e você diz, oh Deus, mas e eu? Mas eu quero dizer algo para você, de acordo com o que eu vi nessa história de Zacarias e Isabel. Depois de 600 anos, tudo o que foi profetizado, decretado pelos profetas, tudo aconteceu na vida desse casal. Exatamente conforme havia sido declarado, profetizado e dito. Depois de quase 40 anos, Zacarias, junto com sua esposa Isabel, puderam finalmente segurar nos braços o filho. Já pensou? 40 anos orando por algo que você sabe que é impossível aos olhos do mundo. Eu oro por algo que eu já digo, Deus, só um milagre. Porque a loura também é exigente. Entendeu? Porque eu sempre digo assim, se é para caminhar comigo, tem que ser bom. Eu não posso me conformar com qualquer coisa. E eu acredito que, diante dos olhos do mundo, das pessoas, para muitas pessoas, e eu quero chamar à tona a minha própria realidade, para muitos da minha família, isso é impossível e não vai acontecer. Mas eu quero dizer para vocês, vai. Sabe por quê? Porque foi Deus que me prometeu, não foi a pastora Ana, que eu amo tanto. Então, porque Deus prometeu, Ele vai cumprir. Porque Deus responde às orações, meus irmãos. Você não faz ideia do que a sua oração hoje pode representar amanhã ou daqui a 20 anos. As nossas orações vão fazer diferença no mundo. As nossas orações vão ser respondidas e farão diferença nesse mundo. Agora a minha pergunta é, você ora? Você crê? E eu quero dizer, com base no texto de Lucas, que assim como a nossa oração fará diferença, a minha e a sua oração, ela será respondida e ela será exatamente como Ele planejou. Deus vai te surpreender, meu irmão. Deus vai te surpreender na resposta às tuas orações. Não deixe de orar.
Zacarias não deixou. Eu não vou deixar. E você? Talvez você tenha vindo aqui, esteja vindo nos cultos e tenha buscado a Deus por alguma razão. Alguma razão faz com que você se mova até Ele. Não importa qual seja esse motivo. Não importa se seja um casamento destruído, uma enfermidade, ou algum problema de ordem física, espiritual, financeira, que traga você até aqui. Deus vai responder às nossas orações, mas deixa eu te dizer algo pautado na palavra de Deus. Nada daquilo que te traz aqui, te move vir até Deus, é maior do que o desejo dele de fazer com que nós nos relacionemos com Ele e entendamos que Ele é Deus, que Ele é Senhor, que Ele é Pai, que Ele pode, que tudo aquilo que Ele diz se cumpre. Mas há algumas observações que nós precisamos manter na nossa vida diária com Deus. Zacarias, a Bíblia diz que era um homem temente a Deus. Nós somos. Zacarias, a Bíblia diz que orava a Deus, que não desistiu de orar. Nós temos orado? Nós temos perseverado? Zacarias, a Bíblia diz que não se importou com aquilo que talvez os outros dissessem. Isabel especificamente, que deve ter enfrentado a maior luta com gozações, com brincadeiras, mas ela perseverou. E Deus vai surpreender você na sua oração. Porque conforme Ele fez com Zacarias e Isabel, Ele vai fazer comigo, Ele vai fazer com você, Ele vai fazer com essa igreja. Amém? Em nome de Jesus, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te damos graças, Senhor, pela Tua palavra nessa manhã. Te damos graças porque Tu te move no nosso meio, da Tua maneira, da Tua forma, Senhor. Há momentos e há reuniões em que o Teu Espírito Santo faz um agito total. Há outros em que o silêncio, Senhor, é quase mórbido. Mas isso não caracteriza que Tu não te moves aqui. Porque a Tua palavra diz, Senhor, que onde dois ou mais estiverem reunidos, ali Tu estarás. Senhor, eu consigo, Senhor, imaginar Tu aqui do meu lado com o Teu Espírito Santo agora, olhando para cada um de nós e escrutinando o nosso coração e tentando compreender aquilo, Senhor, que nos coloca diante de Ti de uma maneira que enverga o nosso corpo, Senhor. Aquilo que faz com que todas as juntas do nosso corpo se rendam diante de Ti numa verdadeira adoração, Senhor. Senhor, nós temos perdido, é verdade, o modo de nos ajoelharmos diante de Ti. Até nisso, Senhor, a igreja desse tempo tem perdido, Senhor, o princípio de tudo. Senhor, os marcos antigos também é compreender que nós precisamos orar, porque Jesus orava, Senhor. Os marcos antigos é também nós nos prostrarmos diante de Ti, Senhor, curvarmos o nosso corpo, mas não só o nosso corpo, o nosso coração. Deus, será mesmo, Deus, que podemos orar como Zacarias orou? Será mesmo, Deus, que podemos clamar a Ti e dizer, Senhor, por que Tu não respondes a minha oração? Será mesmo, Senhor, que o nosso caminho tem sido tão reto e tão íntegro diante de Deus, ao ponto, Senhor, de amanhã, quando nós despertarmos, Tu nos surpreender com um milagre, Senhor? Oh, Papai, sonda o nosso coração. Pai, para que a resposta de oração venha, é preciso primeiro que o pecado vá, Senhor. Deus, para que a resposta surpreendente da oração que temos feito a Ti se estabeleça, é necessário que o arrependimento seja algo notório, visível e real na nossa vida. Deus, nos ajuda, Pai. Nos ajuda porque nós vivemos num tempo mau, onde o dinheiro, o amor ao dinheiro, o amor às coisas, tem afastado homens e mulheres que louvavam neste lugar, que eram referência de homens e mulheres de Deus. Oh, meu Deus, não permita que essa desgraça alcance a minha tenda, Senhor. Deus, não permita que essa desgraça alcance a vida dos meus irmãos, representando suas famílias e gerações aqui nesse lugar, nessa manhã, Senhor. Deus, te ergue do Teu trono, desperta na vida desse povo, Senhor, uma verdadeira aliança contigo, Deus. Senhor, um dia
o povo foi diante do juiz Samuel, do profeta Samuel, e disse: nós queremos um rei. Porque Samuel já era velho, avançado em dias, ele colocou seus filhos como juízes, mas seus filhos não seguiram os seus caminhos e perverteram o caminho do Senhor. E a tua palavra diz e ensina, Senhor, que os anciãos foram diante de Samuel reclamar da conduta dos filhos. Samuel viu que isso não era bom quando pediram um juiz. E Deus diz para Samuel: atende esse povo naquilo que ele pede, porque eles não estão rejeitando a ti, mas estão rejeitando a mim. Senhor, quantas vezes nós exigimos da igreja, dos pastores, da liderança, algo que compete a nós, e lançamos a culpa sobre a igreja, Senhor, sobre pastores, que bem ou mal, com a igreja lotada ou com a igreja com 10 pessoas, estão aqui pagando o preço de servir a Ti, Senhor. Que doentes, exaustos, cansados, sozinhos, permanecem buscando a Ti, crendo na Tua palavra, crendo na resposta surpreendente às suas orações. Oh, meu Deus! Quantas vezes temos pedido coisas que serão abominações para a nossa própria vida, como foi o pedido de um rei para Israel. Oh, meu Deus! Deus ainda alerta Samuel para advertir o povo naquilo que eles estavam exigindo. E Samuel vai e diz: olha, se vocês pedirem um rei, vai acontecer isso. Seus filhos vão ser levados como escravos para servir o rei. O melhor das suas lavouras será destinado ao reino. As suas filhas serão levadas para servir o rei. E ainda assim, o povo disse: nós queremos um rei, porque queremos que haja um rei como nós, para que nos governe como as demais nações ao nosso redor. Senhor, misericórdia de clamarmos e pedirmos a Ti algo semelhante ao que o mundo deseja, Senhor. Deus, por favor, oh Deus, a Tua palavra diz que nós não sabemos orar como convém. Senhor, opera um milagre nesta manhã de fazer com que nós possamos orar de acordo com a Tua vontade, Senhor. Para que o Teu reino seja estabelecido primeiramente na nossa vida e depois em todo o ambiente ao nosso redor. Tem misericórdia da minha vida pelas vezes que orei dissonante da Tua vontade, Senhor. Me emudece, Senhor, como Tu fizesse com Zacarias, se necessário for, quando Tu perceberes em mim uma oração que está fora da vontade do reino de Deus. Porque vai ser desgraça para mim, vai ser morte para mim. Mas Deus, ouve a oração dos justos neste lugar. E a Tua palavra diz que já há um sim e um amém. Que a resposta, Senhor, seja surpreendente às nossas orações, mas nos ajuda a permanecer em Ti, a sermos fiéis a Ti e vivermos no espírito da Tua justiça e da Tua verdade. Não desejando o que o mundo tem a nos ofertar, mas oferecendo ao mundo aquilo que ele tanto precisa através da pessoa de Cristo Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus te abençoe, meu irmão.